boas-vindas a todos. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente já está com câmera aberta aqui, mas só reforçando quem está conosco hoje, né? A gente tem no momento aí dois Fábios na tela. O Fábio Cota, nosso especialista técnico aqui na plataforma Monotype Fontes. Obrigado, Fábio, por participar. E também conosco o Luiz Machado, que é o líder de negócios e estratégia da Monotype para a América Latina. Obrigado, Bom Luiz. dia, Obrigado pessoal. a vocês Obrigado. dois aí, né, pela colaboração para a gente poder ter essa série de webinars, né? E vamos começar então, pessoal? E hoje, pessoal, a gente vai falar e fazer aqui uma demonstração rápida da parte de tipografia para saída digital, web, aplicativos, anúncios digitais. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra e a tela para você aqui, né, Fabio? Maravilha, Márcio. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar aqui da Monotype. Como vocês estão vendo, eu já estou com a Monotype aberta na minha homepage, né? Essa página aqui a gente já passou algumas vezes nos nossos últimos encontros. Então, hoje a gente vai partir diretamente para a biblioteca, que é onde a gente já tem algumas listas de fontes criadas. Na verdade, se você ver aqui embaixo à esquerda, elas foram compartilhadas comigo. Então, na verdade, isso aqui, quem criou, no final das contas, foi o Márcio. Ele me mandou para que a gente trabalhasse em conjunto em cima dessas listas, tá bom? É um E a caso gente... bem real, né, Fábio? Aqui a gente fez a escolha tipográfica e deixamos a biblioteca à disposição aí para fazer o uso, né? Legal. Perfeito, isso mesmo. Então, relembrando também aquela questão de como compartilhar, como disponibilizar para outras pessoas, né, essas listas e projetos que a gente já montou previamente. Aqui, a gente tem algumas opções, né? Tem 4 listas, e pelo ícone aqui do lado esquerdo, vocês veem que uma tem um mundozinho, e essa aqui são bullet points, né? Isso aqui tem um motivo, tá, pessoal? Então, isso aqui, na verdade, é uma lista, de fato, apenas uma simples lista de fontes. Por isso que ela tem esse ícone de bullet points. Se a gente abrir essa lista aqui de baixo, que tem esse símbolo de mundo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é uma lista de fontes web. Tá? Então, muita gente tem dúvida sobre como que eu pego uma fonte WOF para utilizar no meu website. É justamente dessa forma. Então, o primeiro ponto é você criar uma lista de fontes web. E conforme você for adicionando as fontes para dentro dessa lista, que é algo que a gente também já passou em encontros que tivemos recentemente, a partir daqui você consegue, de fato, acessar esse arquivo, o OFF, e utilizar, de fato, no seu website, no seu aplicativo. O aplicativo não seria, de fato, um OFF, né? Mas a gente consegue também endereçar essa questão, pegando um TTF, um OTF, de acordo com o que você precisa. Focando aqui nos aplicativos web, como que a gente vai fazer? Nos websites, na verdade. Eu já tenho uma lista de fontes web, conforme eu estou mostrando para vocês. Eu tenho algumas opções de como que eu pego esses arquivos. Então, a gente tem... A primeira opção seria vir direto aqui, clicar em baixar kit. E o que ele vai fazer? Ele vai baixar um kit pronto com essas fontes em formato OFF, para que você coloque elas dentro da engenharia do website. Isso é uma parte um pouco mais técnica. Normalmente, o pessoal que cuida de TI, que fica focado só em website, vai estar muito mais familiarizado de como fazer isso, mas, para quem já sabe, é muito simples, tá? Então, não se preocupem. Se você não for a pessoa que cuida de website, já chama o seu colega, porque vai ser importante você ter o apoio dele nessa parte. Caso você cuide, já estamos tudo tranquilo aqui, porque você pode tanto baixar o kit e colocar o arquivo dentro da engenharia, como você também pode apenas pegar o código CSS, que vai fazer uma chamada para a nossa CDN, para a CDN da Monotype, e aí sim as fontes irão renderizar no device do seu usuário final que está acessando aquele website, seja lá o que for que ele esteja acessando, tá? E como que a gente pega esse código CSS? Basta você clicar aqui em cima à direita no código incorporado, e aqui a gente já tem algumas opções, tá? Eu posso selecionar a família dessa lista de fontes web que a gente criou. Então, eu quero a coração, beleza, eu quero ela regular, italic, bold ou bold italic. Eu vou pegar regular mesmo
E daqui para frente já é uma parte um pouco mais prática, né? Então a gente vai pegar toda essa linha de código para aí sim colocar dentro do website. A gente vai passar por esse procedimento em breve, tá, pessoal? Só que antes da gente chegar lá, tem outra coisa que é muito importante na ótica de fontes web, que é justamente a nossa ferramenta de subconjuntos, tá? Então, aqui em cima, nesse menuzinho, nós temos essa opção fontes de subconjunto. Quando eu clico nela, o que ela me permite fazer? Eu consigo fatiar esse arquivo em pequenas parcelas. Ou seja, eu posso ter esse arquivo, que é um WOFF da fonte coração regular, só que de repente eu não quero ele completo. Eu quero apenas alguns caracteres. Como, por exemplo, a casa da tipografia mundial. Clique e saiba mais. Se eu estou falando de um HTML5, de um anúncio, de repente eu vou querer usar apenas a casa da tipografia mundial como coração regular, e depois eu vou pegar uma plush Roman para colocar no CTA. Então, clique e saiba mais. Então, dessa forma eu consigo pegar o arquivo do coração regular, do plush variable Roman, só que apenas com os caracteres que eu vou, de fato, utilizar naquele anúncio. E o que isso vai causar? Eu vou deixar de ter 41 KB para ter muito menos, porque a gente não vai utilizar todos os caracteres dessa fonte, a gente vai apenas utilizar poucos, né? A casa da tipografia mundial, quantas vezes o A repete? Então, vamos fazer isso acontecer, tá, pessoal? Esse é justamente o objetivo da nossa ferramenta de subconjunto. É pegar um arquivo que a gente vai colocar no site, em um anúncio, que a gente precisa dele o mais compacto possível para que o seu usuário final não tenha demora em renderização, demora em abrir o site, demora em carregar aquele anúncio para ele. Ainda mais em 2025, né? A gente sabe como as coisas voam hoje em dia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar essa coração regular e eu vou cortar ela. Então, eu sei que para essa fonte, eu só vou usar a casa da tipografia mundial. De repente, o clique e saiba mais, que é o call to action, o CTA, ele vai estar em plush. Daí pode ser a verbal Roman, a verbal italic, a light, aí depende. Mas nesse caso, para coração, vai ser apenas a casa da tipografia mundial. E a gente vê isso aqui na prática. Ele estava com 41,3 KB e agora vamos ver para quantos ele foi. 6,14. Então a gente teve uma redução brutal no tamanho desse arquivo que terá que ser carregado no computador, na máquina, no device que o seu usuário final estiver utilizando para acessar e ver seja lá o que vocês querem mostrar para eles. Tá? Então, isso não é algo pontual que eu faço uma vez e acabou, porque é claro que cada anúncio, cada site, cada caso de uso vai ser diferente. Então, hoje, eu usei esses caracteres aqui. Mas se amanhã eu quiser fazer uma campanha de Dia dos Pais, eu venho, eu adiciono esses caracteres específicos que eu quero nesse bloco e a gente vê qual que é o tamanho atualizado. Então caiu para 4,94, um pouco menos do que aqueles 6 que a gente tinha, e outros caracteres completamente diferentes para uma campanha, para um anúncio, para um website que é outro. Então a gente sempre tem que vir aqui e fazer esses ajustes para que fique 100% aderente. Então, se eu quiser vir aqui na Plush Roman e eu fazer o CTA, eu posso simplesmente falar, clique aqui, e a gente vê que ele foi de 85 para 2,70. Então, isso é muito legal e ajuda bastante, tá, pessoal? E a gente tem outras formas de você brincar e reduzir esse arquivo, tá? Esse aqui, na minha opinião, eu acho que é um dos melhores, porque a gente fica no menor tamanho possível do arquivo, mas se você quiser apenas filtrar por idiomas, então eu quero utilizar a Plush Variable Roman, mas apenas em inglês. Você pode marcar, procurar em inglês, selecionar ele, e você vê que vai cair de 85 para 25. E de repente você não vai ter que voltar todo o santo anúncio aqui, todo ads que vocês fizeram, e renovar essa lista de caracteres, apesar de que é uma ótima ideia.
Então, você pode Só escolher um como você vai jogar. comentário, Fabinho. Eu acho que essas estratégias, né, quando a gente está usando um conjunto cobrindo todo o idioma, ele funciona bem quando você está otimizando para um site, para um e-commerce, né? Porque todo o conteúdo está contemplado quando você seleciona o idioma que você está escrevendo. Quando você está trabalhando com alguma estratégia de growth, onde a performance é importante, e não só a performance, mas cada anúncio, né, cada estratégia é extremamente customizada, aí faz sentido a gente, né, entrar com os caracteres, porque a gente vai garantir performance quando você está trabalhando com uma landing page específica, com uma campanha que tem um copy específico, e aí você tem que fazer isso por campanha, né? Porque cada campanha diferente tem um texto diferente, e você pode refinar esses arquivos para aquele texto específico daquela campanha específica, mas é uma preocupação a mais, né? Um detalhe a mais. E acho que até o Márcio comentou no webinar anterior, né? O segredo está justamente nos detalhes, né? Onde você vai otimizando e cada milissegundo que você acaba ganhando nesses processos, a chance de conversão aumenta também. Então, acho que tem dois casos de uso que são complementares, mas eu queria deixar esse comentário na sua explicação. Perfeito. Acho que esse é o grande segredo, né? Bem, Fabião. Perfeito, isso aí, Marcião. Acho que, pessoal, dessa parte de subconjunto, o objetivo é justamente esse, tá? Então, não tem muito segredo. Vocês já entenderam como que a gente brinca aqui com as opções, né? O que eu posso fazer, como que eu coloco os caracteres, como que eu vejo o tamanho do arquivo. E agora a gente pode simplesmente clicar em salvar. E o que acontece? Essa lista de fontes ela foi atualizada agora, tá? Então, se eu pego o código, se eu baixo o kit, já é outro kit, apenas com aqueles caracteres que a gente havia selecionado. E se eu pego o código, mesma coisa, tá, pessoal? Então, ele já está preparado conforme as alterações que fizemos, tá bom? Via fontes do subconjunto. Por cima, o subconjunto é isso. Eu queria passar a palavra para o Márcio, Luiz, quero ver se tem mais algum comentário e para onde vamos seguir agora. Maravilha. Um comentário que eu ia fazer aqui, Fábio, eu vi que a gente tem ali a opção de baixar kit também, né? O que acontece ali depois que você depois que você fez o subset, o baixar kit, o que acontece quando a gente vai por esse caminho? A grande diferença é que de um lado você pega o código CSS e do outro lado você pega de fato o arquivo, o OFF, que é o formato do arquivo de fonte mais ideal para a versão web. Então, esse arquivo OFF, ele já vai vir super reduzido. Tá? Então, tudo que a gente mexeu aqui em fontes do subconjunto antes de clicar em baixar kit, impactou, mexeu no tamanho desses dois arquivos e quando você baixa, eles já vêm dessa forma. Então, se eu voltar em fonte subconjunto e eu mexer novamente, salvar, fechar e baixar o kit mais uma vez, será outro kit de acordo com as alterações que fizemos. Tá? Maravilha, maravilha. Muito bom. Ô, Fábio, o que eu vou fazer aqui, eu fico à vontade também, você e Luiz, é apenas mostrar. Tá vendo minha tela? Sim. Opa, maravilha. Então, pessoal, o que eu coloquei aqui em tela, eu vou tentar olhar aqui direto, por conta de estar trabalhando com duas telas aqui, né? É mais para a gente mostrar o que acontece quando a gente faz o uso do código incorporado, sem dar. O objetivo do nosso webinar não é cobrir a aplicação específica em cada uma das plataformas, mas é apenas mostrar como funciona quando a gente usa código incorporado. O que o Fábio mostrou ali, né, Fabinho? A gente tem a opção de baixar um kit, e aí o kit vai te trazer os arquivos e como usar esses arquivos para subir em alguma plataforma, mas uma prática, por questão de performance, inclusive, mais recomendada é que a gente simplesmente trabalhe com código, você não tem que baixar arquivo nenhum. Então, o que o Fábio mostrou na tela anterior,
que é o uso de... quando a gente pede para chamar o código incorporado, vão vir esses dois blocos aqui, né? Esses blocos são feitos de... Deixa eu zoom out. Um bloco de código para o header e outro bloco de código que são os estilos de fonte. Então, isso aqui é padrão. Sempre um pedaço de código para você colocar no cabeçalho da sua aplicação e outro para você representar os estilos. Vou passar rapidinho aqui. Então, alguns exemplos, né? Esse aqui em modo de código, muitos de vocês podem não ser familiarizados com código, mas deixo aqui como referência. Quando a gente está trabalhando em modo de acesso direto ao código, aqui é um exemplo do Google Web Designer, que é uma plataforma de anúncios HTML5, ou de conteúdo HTML5 dinâmico. Então, a gente tem aqui no modo de código aqui vocês estão vendo aqui o exemplo do código do Monotype Fonts de header, de cabeçalho, aplicado, né? O outro caso aqui, vamos passar para a próxima, aplicação dos estilos. Também no mesmo código tem um momento aqui, vou dar um zoom para a gente poder ver, onde está sendo feita a aplicação daquelas instruções de estilo. E quando eu falo estilos, né, sempre no plural, porque você pode ter diferentes estilos tipográficos aplicados na sua página, e você às vezes pode ter o mesmo estilo tipográfico aplicado em diferentes elementos da página. Então, muitas vezes, é muito comum que a gente tenha que fazer a aplicação dos estilos repetidas vezes. Obviamente, isso vocês nunca estão sozinhos, geralmente vocês têm apoio de alguém que conheça exatamente a folha de estilos do site. Só um exemplo aqui, e não me julguem pelo visual, eu peguei um template feito lá no Google Web Designer e apenas fiz uma aplicação de uma fonte customizada. Quando a gente muda o código, a fonte customizada já reflete aqui no design e você segue o seu fluxo de trabalho normalmente. Outro exemplo, aqui ainda nos testes, né, e de novo, assim, foram testes bem rápidos, a gente fez aqui a renderização em página, né, então a fonte está aplicada aqui. Lembrando que o Fábio comentou, o subset já está aplicado aqui, esse código já está sendo carregado da forma mais enxuta possível. E outro detalhe que eu queria comentar, apesar de ter um overlap aqui, né, do texto vir por cima do botão, porque eu não configurei, mas para dizer o seguinte, qualquer efeito que você tenha aplicado sobre essa tipografia, ele vai refletir na tipografia que você escolheu, carregou no estilo corretamente, essa tipografia começa a ser manipulada pela sua página digital, né? Aí um outro exemplo, para quem muitas vezes trabalha com o que a gente chama de low code, né, ou seja, você não entra direto no código, mas você faz a aplicação de alguns pedacinhos de código em algumas formulários ou áreas de gerenciamento da tua aplicação. Isso aqui é um exemplo trazido do WordPress, que é uma plataforma web bastante conhecida, mas, assim, Drupal, Adobe, Sitecore, tem uma série de plataformas web, ou as plataformas de e-commerce também, LMS, uma série de aplicações que usam esse modelo no code, low code. Mesma coisa, a gente fez a aplicação do header aqui, e na próxima tela também a aplicação dos estilos dentro da folha de estilo do site. Então, a gente aplica a tipografia escolhida dentro dos estilos. Então, Fábio, só um detalhe, a gente mostrou ali a aplicação de header do cabeçalho, que geralmente ele é fixo para aquele conjunto de arquivos que você escolheu, e a aplicação do estilo. Um comentário sobre fontes variáveis, é importante a gente falar das fontes variáveis, porque na web eles prestam não apenas muito mais flexibilidade para você trabalhar com os estilos da fonte, mas também tem a questão de peso. É um arquivo único que tem muita variação por uma fração do peso que seria você ter múltiplos arquivos. Então, a fonte variável pode ter algum estilo específico que a gente precise usar. Vou devolver aqui para você poder mostrar para a gente. Claro. Bora lá. Pessoal, eu tinha separado aqui a própria Plush, tá? Ela tem uma versão que é a Variable Roman. Então, quando a gente abre ela, a gente vê logo de cara esse flutuante aqui no lado esquerdo, e ele já nos traz algumas opções, tá? Então, eu posso brincar na variação através do menu de drop-down aqui. Então, eu quero variação medium. E você vê que ele já mudou o peso, né? Ele estava no bem fininho aqui do lado esquerdo, que é o que fica definido como personalizado.
E quando a gente pegou o médio, ele veio bem para o meio mesmo, né? Dessas duas opções de peso muito alto e peso muito leve. Aí é um comentário rapidinho, ficou aqui, conforme você vai mudando o slider, você vê que a instrução de estilo ali embaixo, o CSL do estilo da fonte, já varia. Então, você pode fazer a escolha específica do peso que você quer usar aí e carregar essa instrução de estilo para dentro do teu código, ou mesmo lá no teu código você vai fazer uma modificação dinâmica e tudo, né? E aí, só para complementar, acho que a vantagem de um arquivo de fontes variável, né, quando você tem essa opção disponível, é que esse arquivo ele consegue entregar todos os pesos que já foram pré-definidos para essa família e todas as variações entre esses pesos, né? Então, uma aplicação na web interessante é que você pode fazer algum efeito com um título ou alguma coisa assim que pode chamar a atenção do seu usuário. E se você tem essa variação grande de pesos dessa mesma família usando ao longo do site, você consegue acessar essas mesmas variações com um arquivo só. E muitas vezes isso está mais otimizado do que você utilizar 5, 6 arquivos com essas variações, né? Eu acho que essa é a chave das fontes variáveis e uma vantagem, né? Além de terem todos esses pesos disponíveis no mesmo arquivo, é você trabalhar com efeitos e de forma interessante para você justamente chamar a atenção do seu usuário, do seu consumidor. E aí o último comentário que eu vou trazer é a questão de carregar, incorporar código, como a gente viu, ou carregar arquivos, né? Então a gente viu aqui um caso, o Fábio mostrou a possibilidade de a gente baixar o arquivo WAUF, que é o arquivo da web fonte, para às vezes subir esse arquivo. Eu mostrei aqui uma aplicação que é bastante comum, é a mais comum de você não baixar nem subir nada, você simplesmente puxar o código que vem da plataforma Monotype Fonts e aplicar na sua plataforma web, na sua plataforma de geração de anúncios. Tem um outro caso aqui, que é o caso de você subir arquivo para aplicativos. A gente não vai falar muito de aplicativos digitais, de aplicativos móveis, mas só para dar uma pincelada rápida. Alguns aplicativos móveis são nativos, desenvolvimento nativo para iOS ou Android, e outros aplicativos que a gente chama de PWA, Progressive Web Application, na verdade, eles são aplicativos web envelopados para mobile. Então, quando é um aplicativo web-based, ele segue a mesma analogia de qualquer plataforma, página web ou plataforma web. O arquivo é incorporado via código. Então, a gente tem algumas opções aqui, não vamos entrar em detalhes, mas só para vocês saberem que, às vezes, no caso específico de aplicativos nativos, pode ser necessário você baixar o arquivo TrueType. Voltando para nós aqui, alguma consideração aí, Fábio, Luiz? Eu acho que, baseado no que a gente tem visto no dia a dia, o que a gente está apresentando é o refinamento do processo, né? Mas o que eu encontro no dia a dia é uma quantidade, às vezes, de fontes que não estão nem exatamente mapeadas, então são muitos arquivos, esses arquivos acabam pesando. Quando a gente está falando de fontes open source, mesmo as fontes que vêm de uma origem confiável, como o Google Fonts, a entrega dessas fontes, normalmente o objetivo dessa fonte é resolver a maior parte de casos de uso. Então, normalmente você tem os caracteres em latim, você tem caracteres em grego, você tem caracteres do alfabeto cirílico, e isso acaba pesando no arquivo, né? O arquivo é one size fits all, e às vezes o que você precisa fazer é justamente pegar e falar, legal, é bom que isso funciona para mim, mas eu quero refinar isso
só para o que eu estou usando, porque nesses casos a performance é importante, né? E aí a hora que você já tem uma quantidade, está respeitando a sua hierarquia tipográfica, as fontes que você está usando como voz da sua marca e quer refinar um pouquinho mais, eu acho que é aí onde entra o conteúdo que a gente está apresentando hoje, e só reforçando o que o Fabinho comentou. A gente está aqui para ajudar, está aqui para ajudá-los a navegar desde o princípio, né, de entender como está sendo esse uso, quais são as oportunidades de melhoria nos ambientes digitais, até esse refinamento que já está mais no final do processo, mas é tão importante quanto o início do processo também. Muito bom. Luiz, Fábio, obrigado. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Bora lá. Maravilha. Pessoal, vou trazer aqui, estou de volta já, e trazendo aqui também o Luiz e o Fabinho já estão com a gente, só pedindo para eles abrirem câmera aqui. Vou fechar a tela, vou dar um stop sharing aqui para a gente poder ver o Luiz e o Fábio com mais propriedade, com mais espaço de tela, né? Vamos ver se tem aqui, deixa eu puxar a minha janelinha de perguntas aqui. Bom, vamos escolher aqui uma primeira. Vou na ordem ali do que a gente, ordem de chegada, né? Se eu importar uma fonte da minha biblioteca local para dentro do Monotype, correção minha Monotype Fonts, eu consigo fazer esse processo? Ô, Fabinho, não está muito completo aqui a pergunta do Xará É, aqui, né? mas acho Mas que é dá para entender. relacionado ao Acho que subset, a grande dúvida, a pergunta é, se eu importar uma fonte da minha biblioteca local para a Monotype, eu consigo fazer esse processo? Em Se quiser termos, tá, completar, pessoal? Márcio, é questão é subset, alguma coisa específica, senão eu estou entendendo que é todo o processo que você correu aí. Não só isso. Na verdade, vai envolver o subset, vai envolver qual que é o tipo do arquivo que você está colocando na biblioteca, certo? Então, se eu importei um arquivo TTF, eu vou conseguir ter em WOFF? Eu vou conseguir ter acesso ao código CSS daquele arquivo? Não, não vai. Infelizmente, as fontes que nós temos em biblioteca própria nossa é algo que já está super bem feito e super desenvolvido para que ele atenda todas essas diferentes casos de uso. Então, quando você importa uma fonte externa para dentro da Monotype, ela não consegue se comportar da mesma maneira, porque ela não tem essas outras versões para que você possa de fato consumir. Acho que se eu entendi muito bem, era mais ou menos por aí. Mas E fique à acho que o vontade ponto para. principal nesse processo, Fabinho, é o seguinte: normalmente, quando você está trazendo uma fonte externa para dentro da plataforma, eu consigo enxergar dois casos de uso, né? Ou você está baixando uma fonte que é open source, que você tem a licença para usar essa fonte, e não só tem a licença para usar essa fonte, mas também eh, tem acesso ao arquivo no formato correto, então você está importando essa fonte para a plataforma. O segundo caso é você tem essa fonte, porque é uma fonte customizada para sua empresa, ou é uma fonte que você já tem uma compra no passado, e essa compra do passado também pressupõe que você tem as licenças de uso para cada um dos casos de uso que você está querendo aplicar, e essa licença de uso vem com a fonte no arquivo otimizado para esse caso de uso. Uma Perfeito. das coisas importantes que não importa se é uma fonte gratuita, é uma fonte de uma outra fundidora, ou é uma fonte que faz parte da nossa biblioteca, uma das coisas importantes de qualquer licença de uso que você acesse é que tem um termo que diz que você não pode alterar esse arquivo. Né? Então, Não se pode eu pegar uma converter. fonte TTF no seu exemplo e passar por um processo de conversão, isso vai contra a licença de uso que você contratou no passado, ou até
né, aceitou quando você está baixando uma fonte gratuita. E acho que esse é o principal motivo, né? A gente, como plataforma, não pode converter arquivos de fontes, a não ser que você tenha a atualização, a alteração, a permissão para isso, mas isso vem, né, de uma conversa mais pontual, né? De Com prateleira, certeza. ninguém deveria pegar um arquivo de fonte e converter, porque isso vai contra a licença de uso que foi contratada, independente da forma de contratação, né? Seja open source, ou seja uma licença que é paga. Muito bom. Perfeito. Isso aí. Maravilha. Pessoal, se tiver alguma réplica ou tréplica, podem avisar aqui. Eu vou marcar ela aqui como respondida, mas aí a gente pode voltar ela a qualquer momento, né? É, tem um comentário rápido aqui, mas acho que é interessante, sobre a organização da biblioteca. Não sei se é porque a gente começa a ter muitas ali. Existe alguma limitação para uso da biblioteca digital? Quantidade de fontes ou quantidade de bibliotecas? Então, o Fábio, o Luiz, o que eu ia talvez assim, até refrasear um pouquinho, né? Questão de limitação. É, limitação de quantidade de fontes que você pode colocar dentro do projeto web, ou quantidade de bibliotecas, quando a gente começa a trabalhar com muitas marcas ou muitos projetos, e dentro do subset você acaba, às vezes, tendo que criar um projetinho bem, com um subconjunto bem específico e tal. Tem limitação ali, ou mesmo tem limitação de uso, ou seja, quando eu carrego isso aí, não está na pergunta, é a minha edição aqui para a gente poder, né? A minha contribuição para a pergunta aqui do colega. A gente tem alguma limitação no consumo dessa tipografia, né? Então, está lá no código, pode ir chamando. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de limitação, né? Eu, Ou cara, limites, né? eu acho que tem duas partes para essa pergunta também. Primeiro, do ponto de vista de funcionalidade da plataforma, eu não conheço uma limitação nesse sentido, né? E a gente vai abordar um pouquinho no próximo webinar, mas do ponto de vista de organização, você consegue criar estrutura de pastas, né? Pastinha embaixo de pastinha e organizar os seus projetos diferentes ou iniciativas diferentes embaixo dessas pastas com as listas de fontes apropriadas, né? Seja para web, seja para uma campanha digital, seja para desktop. A plataforma também ela vem com uma licença de prototipagem. Então, isso significa que uma vez que você acessa, né, e está assinando a plataforma, todas as fontes disponíveis na plataforma você pode usar para fazer um protótipo. E a gente tem muito cliente que, né, primeiro, organiza a biblioteca do jeito que acha melhor. Então, tem clientes que têm fontes, listas de fontes pré-aprovadas, que são aquelas que o time que está acessando sabe que pode baixar e que pode usar. Tem clientes que usam a organização pelas diferentes marcas, né, que ele tem embaixo da empresa, e aí cada time que é responsável por aquela marca ou pelas marcas específicas acaba acessando só aquelas pastas. É, e tem times que trabalham com uma dinâmica de campanha, onde para uma campanha você vai acabar fazendo 3, 4 opções daquele criativo, né? Então, essas pastas de campanha acabam sendo organizadas, cara, isso aqui né, é a opção A, B, C e D, e tá tudo bem também, né? Até reforçando o que eu comentei, né? Porque do ponto de vista de prototipagem, você tem uma licença para prototipar usando todas as fontes da biblioteca. Eu acho que a limitação, a gente começa
haver uma limitação no sentido do que você tem contratado, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente está posicionando a plataforma, a plataforma ela tem algumas métricas que a gente coloca em contrato. A quantidade de usuários que você vai efetivamente logar na plataforma e que vão controlar o dia a dia. E tem uma outra métrica que é interessante, né? E uma diferença de outras plataformas, né? Até de MyFonts, por exemplo, né? Que também é nosso da Monotype, que é o conceito de fontes de produção, né? Então, se eu tenho 10 fontes de produção contratadas, significa que você pode usar quaisquer das fontes da biblioteca, desde que seja dentro desse número de fontes que você tem contratado. A plataforma ela vai te ajudar a fazer esse controle. Óbvio, se precisar de mais, a gente vai fazer esse ajuste no contrato, mas acho que o limite principal se dá nesse cenário. Puxa, eu tenho 10 fontes de produção, podem ser quaisquer 10 fontes, você pode usar desde que isso esteja em contrato. E aí a gente pode trabalhar comercialmente para incluir, excluir e tal. E uma outra Legal. coisa interessante também para comentar da plataforma é o seguinte: imagina que você tem 5, 6 fontes de produção, que são as fontes que é a voz da marca, né? Aquelas fontes que você sempre vai usar, porque elas é que vão dar consistência e credibilidade para a marca de vocês. Imagina que tem 4 outras fontes que são usadas em campanhas diferentes. Então, essas fontes, a cada 3 meses, você consegue parar e falar: puxa, eu estava usando essas fontes em tais campanhas, elas já terminaram, eu vou substituir essas fontes por 4 outras fontes, porque eu, né, entro no sprint de outras campanhas, né? Então, dessa forma que eu vejo a limitação. E uma outra limitação que eu vejo também, que não é uma limitação de plataforma, mas uma boa prática, é você não entupir o seu site de arquivos de fontes diferentes, porque isso vai afetar a performance do seu site, né? Então, a gente tem uma boa prática que diz que, cara, entre 6, 10 arquivos, legal, mas muito mais do que isso, você acaba onerando a performance do site, né? Pode impactar suas estratégias de SEO e Search Engine Marketing e tudo isso. Então, a gente tem uma recomendação, mas não é exatamente uma limitação técnica, e sim uma boa prática, né, porque a gente acaba comentando com os nossos clientes. Mas super importante, né, essa questão de performance e o quanto isso pode degradar a estratégia de SEO ou tornar mais necessário você reforçar, você fazer muito mais marketing pago do que contar com o orgânico, né? Tá bom. Luiz, Fábio, a gente tem 2 minutinhos aqui, mas tem uma pergunta final que eu acho importante. Veio aqui da Amanda. A Amanda saiu, mas a pergunta ficou. Vou colocar porque fica registrado, né? No meu site, eu não tá falando aqui que plataforma está usando. Posso subir o arquivo da fonte. Tenho dúvidas sobre vantagem ou desvantagem de subir o arquivo WOF ou chamar por código script. Então, essa questão assim, subo o arquivo dentro da estrutura de arquivos do meu site para rodar por lá, o arquivo de fonte, ou chamo ele pelo código ali, pela CDN. O que a gente pode falar sobre isso aqui? Vamos lá, eu acho que uma coisa que foi legal aqui na pergunta dela é que, né, ela tem dúvidas sobre vantagem e desvantagem, mas sabe que o formato otimizado é o off, né? Então, acho que a primeira coisa para a gente ressaltar é Bom, justamente isso, né? Tem um arquivo que é otimizado para web, que ele está preparado justamente olhando para a performance do site.
E é importante, né, a gente ressaltar isso, né? A boa prática nos pede sempre para usar um arquivo o ponto .off, o ponto .off2, que são os dois arquivos que estão otimizados para a web. E até comentando sobre os dois arquivos, não tem uma vantagem um sobre o outro, está muito mais relacionado ao browser que o usuário do site está acessando, né, do que qualquer outra coisa. Com relação a você fazer o que a gente chama aqui internamente de self-hosting, né, hospedar do seu lado ou usar um serviço de CDN, eu acho que a pergunta principal aí é a seguinte: se você tiver um problema com isso, quem é que você vai chamar? Né? Porque quando você está trazendo o arquivo para o seu lado, e hospedando ele dentro da sua infraestrutura, que hoje em dia, né, já é 100% em nuvem, seja um serviço né, da AWS, seja um outro provedor, seja, enfim, um serviço que você está contratando de um servidor web. É, Normalmente esse controle fica com a área interna, com a sua área técnica, com a sua área de TI. E tem vantagens e desvantagens para usar esse modelo. A vantagem principal é que o controle está do seu lado. Né? A gente encontra aqui na América Latina muitos clientes, e eu ouso até dizer muitos segmentos, que optam por fazer o self-hosting, né? Justamente por esse controle maior. Né? Se você é uma instituição financeira, talvez você queira ter esse controle maior. Se você é um site de e-commerce, né, e está se preparando para uma campanha de Black Friday, por exemplo, que né, tá logo ali, talvez você queira ter esse controle maior também, porque você está controlando todos os aspectos que dizem respeito à performance do site naquele momento de campanha que tem um investimento expressivo. Por outro lado, se você está usando a CDN, o conceito de CDN também justamente serve para dar essa velocidade, né, para garantir performance. Então, teoricamente, não teria um problema, mas aí a gente esbarra em outros casos, né? Então, poxa, realmente não teria um problema. Mas se a CDN que você está acessando é uma CDN que você acessa de forma gratuita, isso acende uma luzinha na minha cabeça, que é o seguinte: legal. Se eu estou nessa campanha de Black Friday que eu comentei e tem um problema de renderização e está relacionado a CDN e é um serviço gratuito, normalmente esses serviços gratuitos você não tem um suporte. Então, de novo, quem é que você vai chamar nesses casos, né? No nosso caso de oferecer um serviço de CDN também, né, pode ficar tranquilo, porque a gente tem um suporte 24/7, olhando para não só para a CDN, mas para toda a infraestrutura tecnológica que a gente oferece para os nossos clientes. Mas é mais uma questão de para quem você, né, você vai ligar. Você vai ligar para o seu time interno, você vai ligar para o fornecedor, né? E, de novo, se você está acessando uma CDN né, de forma gratuita, fica de olho, porque normalmente esses serviços de CDN não vêm com um suporte, porque afinal você está pagando nada por esse serviço, né? Muito bom. Maravilha. Luiz, Fábio, bom, são 11h53. Não tem mais perguntas, mas eu coloquei aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser entrar em contato conosco, novamente, deixei ali o Brasil com S, @monotype.com. E aí a gente volta dia 1º de outubro para o próximo capítulo da nossa conversa, né? Mais uma vez, Luiz, obrigado pelo teu tempo, obrigado a participar, obrigado, Fábio, também pelo teu tempo, e principalmente para vocês que estiveram aqui com a gente no dia de hoje aí falando sobre tipografia digital. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo Valeu, tempo de pessoal. vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.